Bom, pessoal, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar passando aí para vocês, mais assim para quem não tem tanto conhecimento, para quem está iniciando aí na eletrônica, algumas técnicas de soldagem em componentes eletrônicos. Vou estar mostrando para vocês aí também alguns componentes, alguns tipos de componentes eletrônicos e como que é feita aí a soldagem deles. Logo após aí esse vídeo teórico, eu pretendo estar fazendo um vídeo prático aí mostrando para vocês realmente numa placa como retirar o componente com ferro de solda, com estação de ar quente e assim por diante. Com o que eu tenho aqui, né? Também não tenho todos os equipamentos aí. Vamos lá. As duas tecnologias encontradas de soldagem. Nós temos aqui a tecnologia montada na superfície, que é a nossa tecnologia SMT, e a tecnologia montada através de furos, que é o THT. Aqui nós temos o exemplo dessas duas tecnologias. Aqui podemos ver que nós temos o furo na PCI e nós temos aqui a solda em THT. Aqui nós temos um componente SMD, esse aqui é um componente que não tem terminal, então ele é soldado, esse terminalzinho dele, na verdade esse lado dele é soldado direto no pad da placa ou na ilha, né? E é utilizado aí pelos fabricantes cola para ajudar aí no posicionamento do componente. E aqui nós podemos ver também um componente SMD, com tecnologia de soldagem SMT, que tem aí o terminal bem curto, próximo aí ao corpo do componente. Vamos adiante, vamos estar falando agora sobre a montagem convencional, a nossa THT, Through Hole Technology, ou montagem através de furos. Montagem através de furos. Traduzindo isso aqui, quer dizer montagem através de furos. Montagem through-hole, também denominada tecnologia through-hole ou simplesmente through-hole, refere-se a um esquema de montagem usado em componentes eletrônicos e que envolve o uso de pinos dos componentes, que são inseridos em buracos abertos nas PCIs, as placas de circuito impresso, e soldados à superfície no lado oposto. Esses componentes são geralmente chamados de componentes PTH. Podemos ver que a nossa tecnologia é uma tecnologia THT, que é Through-Hole Technology, ou tecnologia de montagem, tecnologia através de furos, mas o nosso componente é PTH, que é Pin Through Hole, ou pino através de furos. Aqui nós podemos ver que aqui nós temos o componente, o pino atravessa a placa e é soldada do lado oposto da placa aí. E aqui da mesma forma, o pino atravessa e é soldado no lado oposto da placa. Agora vamos falar um pouco sobre a tecnologia SMT, a tecnologia de montagem superficial, ou SMT, Surface Mounted Technology. Do inglês, é um método de montagem de circuitos eletrônicos nos quais os componentes SMC, ou Surface Mount Components, são montados diretamente sobre a superfície da placa do circuito impresso, permitindo o aproveitamento de ambas as faces. Dispositivos eletrônicos produzidos desta forma são denominados dispositivos de montagem superficial, ou os nossos componentes SMD. Um componente SMT é geralmente menor que seu equivalente through-hole, porque possui terminais curtos montados juntamente com o corpo,
do próprio componente. Os terminais também variam de formato, podendo ser contatos chatos, como nós vimos lá, matrizes de bolas de solda, que é o nosso Ball Grid Arrays, o nosso BGA, e terminais no corpo do componente. Aqui nós conseguimos ver aqui umas imagens de alguns componentes SMD. Podemos ver que aqui nós temos o Grooving, que é o nosso terminal chato aqui. Próximo ao corpo, nós temos o J-Lead, que é aquele terminalzinho tipo J que retorna para perto do corpo. Aqui nós temos a foto dos dois. Aqui, ó. Podemos ver aqui o Grooving e aqui o nosso J-Lead aqui. Aqui nós temos a nossa montagem por esferas de solda. Nós temos o nosso BGA. Podemos ver aqui as esferas de solda que são soldadas no componente. O componente é cheio de pads aqui. E aqui é montado as esferas de solda para fazer o contato aí com a placa. Aqui nós temos a foto do componente. Como funciona aqui as matrizes de esfera de solda. E aqui nós temos Lead Ship Carrier, ou são os componentes que têm os padzinhos no próprio corpo do componente aí. E esses componentes aqui são os nossos famosos PWMs. Podemos ver que eles têm essa tecnologia de soldagem aqui, que é o Leadless Ship Carrier. Vamos adiante, vamos falar um pouco sobre a liga das soldas aí. Nós temos aí, nas ligas das soldas, nós temos a liga 40% estanho e 60% chumbo. Uma liga aí com mais chumbo do que estanho. É usada para soldas pesadas, tais como canos de cobre e calhas metálicas. Normalmente é fornecida na forma de barras ou arames grossos. As embalagens são padronizadas pelos principais fabricantes na cor verde. Funde-se cerca de 240 graus e é usada com soldadores elétricos de alta potência, ou soldadores a gás, ou mesmo com um maçarico a gás. Então, é uma solda que praticamente nós não vamos utilizar muito aí. Essa aqui é para solda mais pesada, aí, utilizada para soldar calhas ou canos de cobre aí, e não é muito utilizada aí no nosso dia a dia. A liga 50-50, que é a nossa 50% estanho e 50% chumbo, utilizada para a soldagem de fios e cabos elétricos de elevada bitola e para cobertura de proteção em barramentos de cobre. A cor das embalagens é padronizada pela maioria dos fabricantes na cor amarela e encontra-se em barras e arames. Funde-se aproximadamente a 212 graus. Bom, essa aqui também não é muito utilizada. A mais utilizada que a gente usa bastante no nosso dia a dia é essa aqui, que é a nossa 60-40. 60% de estanho e 40% de chumbo. É o tipo mais usado em eletrônica. A cor das embalagens é normalmente azul. Encontra-se na forma de arames de 2 mm e 1 mm de diâmetro. Funde-se aproximadamente a 189 graus. E fora essa, nós temos uma liga aí com mais estanho ainda, com 3% a mais que essa aqui, né? Que é a nossa 6337. É a liga SNPB, que tem a menor temperatura de fusão, chamada de liga autética, fundindo-se aproximadamente a 183 graus. As embalagens são geralmente na cor laranja, fornecida na forma de arames, com 1 mm de diâmetro. Apesar de ser a mais indicada para a eletrônica, não é muito fácil de encontrá-la no mercado especializado. Na maioria das aplicações, pode-se usar a 6040PB aqui, a 60SN40PB,
sem problemas, que é a nossa solda que nós falamos antes aqui, que é 60% de estanho e 40% de chumbo, que são as mais utilizadas. Circuitos especiais utilizam solda feita com liga de prata, com um ponto de fusão de aproximadamente 220 graus. Para trabalho de maior responsabilidade, é conveniente usar-se soldadores que possuem um circuito controlador de temperatura, conhecido como estações de solda. Bom, pessoal, então, para a gente poder estar fazendo uma solda aí melhor, para a gente saber certinho o ponto de fusão, é bom a gente utilizar aí as famosas estações de solda aí, com controle de temperatura. Aqui nós temos as fotos de alguns daqueles estanhos. Podemos ver aqui que nós temos aqui o azul, que é mais utilizado, que é o nosso 60% de estanho e 40% de chumbo, muito utilizado aí no meio eletrônico, a que mais é encontrada. Nós temos aí a nossa solda 50-50 com o carretel amarelo. Nós temos aí a nossa solda verde escura, aí, que é a nossa 40% de estanho e 60% de chumbo. Aqui nós temos a nossa solda laranja, que é aquela solda que nós temos 63% de estanho e 37% de chumbo. E aqui a nossa famosa LED Free, a nossa solda livre de chumbo. Hoje em dia, componente, a maioria das placas vem com esse tipo de solda aqui, sendo que está sendo proibido o chumbo. Então, as placas que vêm de fora, a maioria vem com esse tipo de solda aqui, que é a solda LED Free. A maioria dos suportes usados para os soldadores elétricos tem como acessório uma pequena esponja vegetal. Essa esponja deve ser mantida umedecida e serve para limpar a ponta do soldador antes de cada soldagem. Então, aí, antes da gente estar fazendo o processo de solda, é importante a gente estar limpando a ponta do soldador corretamente aí. Na falta dessas duas esponjas, pode-se usar um pedaço de pano ou estopa, também úmido. Tome cuidado, no entanto, para não queimar os dedos se usar um pano ou estopa. Coloque uma pequena quantidade de solda na ponta do soldador, pois isso facilita a transferência de calor. Encoste a ponta do soldador na junção entre o terminal do componente e a ilha. Então, vamos untar, digamos assim, a ponta do soldador. Não vamos colocar ele cru lá, vamos colocar um pouco de solda e vamos colocar bem na junção do terminal do componente e a ilha da placa do circuito impresso. Mantenha a ponta nessa posição e encoste a solda no ponto a ser soldado. Espere que a solda derreta e envolva a conexão. Use somente a quantidade de solda necessária e evite aquecer desnecessariamente a placa e o componente. Podemos ver aqui, nós temos aqui a imagem. Retire primeiro a solda e depois o soldador. Não mova os terminais até que a solda esfrie. Não assopre sobre a solda. Toque levemente no terminal com alicate de corte para certificar de que a soldagem está firme. Corte fora o excesso do terminal com alicate de corte. Podemos ver aqui tem um terminal e aqui nós temos a ilha. Vamos colocar a nossa ponta do ferro de solda para que ele aqueça tanto o terminal e também a ilha. Nós temos que aquecer os dois aqui. Então, vamos colocar a ponta do ferro de solda bem na junção. Podemos ver aqui, bem na junção ali. Assim que estiver já aquecido, nós vamos aos poucos encostando o fio de solda, o arame aqui na junção, até que a gente vê que ele vai começar a derreter
e ocupar esse espaço da ilha aqui. Assim que a gente vê que todo o espaço da ilha e o componente estão soldados, então nós vamos tirar o fio de solda e logo depois a gente tira o ferro de solda. E por final, cortamos aí o excesso do nosso componente aí, do terminal do componente. Os desenhos a seguir ilustram alguns defeitos comuns na soldagem, conhecidos como solda fria. Então aqui nós vamos falar agora o que é solda fria. Podemos ver que aqui nesse desenho a solda grudou no terminal do componente, mas não grudou aqui na ilha da placa. Então isso aqui também é chamado solda fria. Bem provável que foi aquecido o componente e não foi aquecido a ilha da placa. Quando nós encostamos só o ferro de solda no terminal do componente e não encostamos também na ilha da placa, acontece esse tipo de soldagem aqui. Por isso que é essencial aí a gente ter várias ponteiras do ferro de solda aí para a gente poder estar fazendo. Se a gente tiver uma ponteira muito grossa, a gente não vai conseguir fazer esse tipo de solda. Temos que ter uma ponteira mais fina, no qual a gente consiga encostar aí tanto na ilha quanto no terminal. Aqui nós temos outro tipo de solda fria aqui, bem provável que o cidadão aqui aqueceu a ilha e não aqueceu o terminal do componente. Podemos ver que a solda ficou toda aqui na ilha, mas não grudou no componente. E esse tipo de solda não vai dar contato e não vai funcionar. Então temos que ter muito cuidado aí na hora de soldar. O desenho a seguir mostra como a solda deve ficar. Podemos ver aqui que a solda está tanto grudada na ilha como no componente, fazendo a junção metálica entre as duas partes. Existem vários métodos de soldagem de dispositivo disponíveis, soldagem disponíveis, onde devemos analisar em que tipo de processo nossa PCI vai se encaixar. Se a PCI tem componentes SMD, somente na face superior, somente na face inferior ou em ambos os lados. Vamos ver alguns processos aqui de soldagem SMD. Nós temos aqui o processo por refusão e fusão por ar quente. Este processo consiste em transferir calor para a PCI, onde está depositada a pasta de solda e posicionado os componentes, até uma temperatura capaz de fundir a pasta de solda e efetuar a ligação intermetálica, proporcionando a conexão eletromecânica entre os terminais dos componentes e as ilhas dos contatos da PCI. Então, esse processo aqui, nós vamos colocar tanto a pasta de solda como a solda em pasta também, nós vamos ver ali. Nós vamos colocar o componente, vamos aplicar uma fina camada de pasta de solda para ajudar no fluxo. E nós vamos colocar a nossa solda em pasta na junção entre a PCI e o terminal que vai ser soldado. E nós vamos aplicar ar quente, transferindo calor para a nossa PCI, onde está depositada lá nossa pasta de solda, até que chegue a fundir lá a nossa pasta de solda entre os terminais o terminal do componente e a ilha da nossa PCI. Nós temos também o método de soldagem infravermelho. Em sistemas infravermelhos dedicados, lâmpadas ou elementos de resistência são utilizados para gerar energia, fótons, em comprimento de onda infravermelha. Essa energia produz calor que é absorvida pelo produto. Então, nós temos aí, tanto com luz ou como resistência, que nós temos uma estação de BGA, nossa IR6000, que ela utiliza resistências, mas ela utiliza esse processo infravermelho. Ela produz aí ondas infravermelhas, né, através da resistência que ela tem no canhão superior.
transferindo essa energia para a placa e produzindo aí o calor que vai ser absorvido pela placa e fazendo com que a solda entre em ponto de fusão. E nós temos também o nosso forno de refusão. O forno de refusão é responsável pelo levantamento adequado da curva de temperatura que compreende em pré-aquecer a PCI, curar a pasta de solda e ativar o fluxo, refundir a pasta de solda e, finalmente, resfriar a PCI. Então, nosso forno, quando a gente quer fazer uma solda de vários componentes, a gente vai colocar no nosso forno de refusão. Ele vai chegar a tal temperatura, onde as soldas vão entrar na temperatura de fusão e vão se refundir aí os contatos metálicos aí da nossa placa com o componente. Aqui nós temos um forno de refusão. Esse forno de refusão infravermelho. Muitas pessoas hoje utilizam aí o forno elétrico. O forno elétrico, bom, usando de maneira correta também não vejo problema, mas nós temos que estar utilizando um termopar para a gente poder estar analisando aí a temperatura que nós vamos chegar para não exceder a temperatura e torrar a placa aí. E depois, logo depois, nós temos que ter um resfriamento, umas ventoinhas aí, para poder resfriar a placa e não deixar com que ela permaneça muito tempo na temperatura. Aqui nós temos uma estação de solda infravermelho, não muito utilizada, mas ainda tem pessoas que gostam. Eu não utilizo dessa estação, mas também útil aí para ressoldagem SMD ou soldagem SMD. E aqui nós temos aí a nossa famosa estação de ar quente, a mais utilizada, no qual eu também utilizo, que consiste em jogar vapor ou ar quente no componente, fazendo o processo de transferência de calor, jogando esse calor direto para a placa e gerando aí a temperatura de fusão da solda, fundindo os contatos metálicos aí da ilha da placa com o terminal do componente. Vamos falar um pouco sobre extração de componente. Método com ferro de solda consiste em aquecer o terminal do componente e introduzir solda nova. Por que nós temos que introduzir solda nova? Pois a solda antiga fica muito difícil de derreter. Então, se misturar com um pouco de solda nova para melhorar a extração, assim que a solda está completamente mole, usa-se o sugador de solda para retirar o estanho. Então, como é que a gente faz isso? Nós colocamos o ferro de solda, nós vamos também fazer o mesmo processo de limpar a ponta do ferro de solda, untar um pouco com estanho, encostar no terminal, esperar aquecer um pouco e introduzir solda nova, misturando aquela solda velha com solda nova. Assim ela fica com mais fluxo de solda da solda nova e fica melhor aí para a gente fazer extração da solda. Assim que ela estiver completamente mole, a gente vê que ela está na temperatura de fusão ideal, colocamos aí o nosso sugador de solda para fazer a retirada do estanho. E o método com vapor quente. Esse método consiste em jogar vapor quente em cima dos terminais de acordo com o ponto de fusão da solda. Nas estações de solda, podemos deixar uma temperatura superior, pois a leitura da temperatura é interna e até chegar no componente há uma troca de calor com a temperatura externa. Então, a gente sabe que a nossa temperatura de fusão de uma solda LED fria é 220, mas eu coloco aí na minha estação de solda, sendo que ela também não está bem calibrada, eu coloco 360 graus. Pois até eu conseguir atingir, porque 360 graus é a temperatura que está interna, no interior da minha estação de solda, ou seja, ali onde tem a resistência no meu bocal ali de ar quente ali. Não quer dizer que a placa vai ter essa temperatura.
então até esse fluxo de ar quente chegar na placa, ele vai ter uma troca de temperatura com a temperatura externa e ele vai esfriar um pouco. E assim que a placa e o componente chegar na temperatura de fusão, que é o 220 graus, o componente vai sair e nós vamos retirar o ar quente aí, deixando a placa esfriar. Nesse processo se faz necessário auxiliares de fluxo, como fluxo de solda e solda em pasta. Podemos ver aqui que nós temos aqui uma pasta de solda, muito utilizado aí nos processos de soldagem e ressoldagem SMD. Nós temos também o fluxo de solda e aqui nós temos uma solda em pasta. Essa solda em pasta também é muito útil, muito utilizada na soldagem de componentes SMD. Usando uma malha absorvente de solda, ou malha dessoldadora, né? Um outro recurso barato que ajuda a limpar a solda dos terminais de um circuito integrado, ou outro componente, e assim permite sua remoção. É a malha absorvente de solda. O que se faz é aplicar o calor da ponta do soldador nesta malha que se posiciona sobre os terminais de um componente ou de um circuito integrado. Aquecida a malha derrete a solda e absorve, livrando assim os terminais do componente. Essa técnica é utilizada para a limpeza dos terminais, retirando excesso de solda e solda entre pinos, o famoso curto aí, quando a gente vai soldar um componente desse. Se a gente for soldar com ferro de solda, se não for com a estação de solda, nós vamos passar solda em todos os componentes, fechando o curto, depois nós vamos passar a malha de solda limpando aí o excesso. Aqui está a maneira correta de utilizar, colocar a malha em cima dos terminais e o ferro de solda em cima da malha, aí, fazendo com que a malha aqueça e puxe aí todo o excesso de solda. E aqui nós temos aí a nossa foto da malha de solda. Bom, pessoal, aqui nós temos alguns equipamentos utilizados na soldagem e na dessoldagem de componentes. Podemos ver aí o nosso famoso ferro de solda. Eu não utilizo desse, eu acho que quanto mais profissional você querer ficar aí no meio eletrônico, o melhor é utilizar uma estação com controle de temperatura. Mas esse já me quebrou muito galho aí. Aqui nós temos sugador de solda com a famosa ponteira, ou a camisinha aí. Esse aqui é o sugador de solda utilizado. Essa aqui é a estação de ar quente com a estação de solda inclusa, ou é uma estação do 2 em 1. Essa é a estação que eu tenho também. Essa estação a gente tem que tomar muito cuidado, quem tem aí, de assim que a gente terminar o trabalho com o ferro de solda, de baixar a temperatura imediatamente, pois os terminais que são soldados internamente aqui do Termopar, eles vêm aquecer demais e causar solda fria aqui nos terminais, dando oscilação na temperatura. Terminou o trabalho, já vamos desligar ou abaixar a temperatura do ferro de solda. Para quem querer investir um pouco mais, aqui nós temos uma estação dessoldadora a vácuo. Parece ser muito boa, eu não tenho, pretendo adquirir ainda uma dessa, mas isso aí para quem quiser investir um pouco mais. E aqui nós temos a nossa estação de solda BGA. Eu coloquei a foto dessa, porque essa justamente aqui eu tenho, a HR6000. Ela é com ar quente, ela não é infravermelho, a IR é por infravermelho e essa aqui é por ar quente, que é a HR. Muito boa essa estação, um ótimo custo-benefício. Quem pretende investir um pouco mais, temos estações melhores aí no mercado. E chegamos ao fim desse vídeo aí. Espero que vocês tenham aproveitado. Como eu falei, eu pretendo fazer uma prática aí em laboratório com soldas aí. Vamos esperar aí até que eu faça para estar postando aí. Por enquanto seria isso e até a próxima.